You're tearing me apart, Lisa! Garbage day! Too bad you will die. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. E dessa vez pediram para eu fazer o review da continuação, né, do Deusas, Heróis e Metal. O Deusas, Heróis e Metal, tomo 1, Regênese, livro 2, As Guerras Saurianas. Eu não reassisti, ou melhor, eu não assisti, porque eu nunca tinha assistido. Eu não tenho essa paranoia de ficar reassistindo os meus vídeos, né? Inclusive eu nem gosto de ficar ouvindo a minha própria voz. Não gosto de ficar ouvindo a minha voz. Então, talvez eu me repita, não sei. Porque faz bastante tempo que eu fiz o review do primeiro filme, do primeiro livro, mas eu acredito que a opinião deve ser muito similar, né? Porque eu lembro da história do primeiro, né? E agora, como é uma continuação, né? Então eu tenho certeza que eu falei sobre a capa. E eu vou falar de novo sobre a capa. Usa o Midjourney. Usa uma IA qualquer. Porque a capa, a capa é muito feia. Ela é poluída, sabe? Para uma pessoa que certamente gosta de quadrinhos, entende a importância de uma capa, né? Por isso que tem artistas de quadrinhos que basicamente só fazem capas hoje em dia, porque eles são muito caros. E pagam uma bica para esse cara fazer essa capa. Então, é uma questão que é extremamente importante. É a capa do livro. Então, usa o Midjourney, usa algum outro IA, enfim. Usa uma capa, ou melhor, faça uma capa que seja atrativa aos olhos. Capas são importantes. Capas de livro são importantes. Muita gente decide comprar um livro, alguma coisa, somente pela capa e nada mais. Tem gente que é frívola nesse nível, de comprar um livro simplesmente pela capa. Não sabe quem é o autor, não sabe nada. Então é importante uma capa bem feita. Uma outra coisa, como eu devo ter dito que esse é um livro para um público infanto-juvenil, uma porta de entrada para esse mundo da ficção científica, da leitura e tudo mais, não seria ruim colocar artes, principalmente com a aparência dos personagens, no livro. Livros infanto-juvenis utilizam esse tipo de gancho, para que a criança entenda o que como o personagem é. Ainda mais que o livro ele não faz uma descrição detalhada dessas pessoas. Então, na verdade, a gente sabe uma outra coisa e fica tentando adivinhar o resto, né? Então, seria importante também. E eu falo isso porque o último review que eu fiz antes desse, obviamente, do Rei Celta, o Lariucci ele incluiu algumas ilustrações no livro para que a gente visse a aparência dos personagens, né, de alguns personagens. E eu acho que num livro infantil seria mais bacana ainda, entendeu? Mais bacana ainda. Então, vamos lá para a questão da história. A história é uma continuação. Há poucas e pequenas explicações sobre a armada humana que ainda me incomoda razoavelmente, né? Essa armada humana, ela não quer que os humanos colonizem planetas, porque isso faria com que a humanidade fugisse do controle dela. Tá, ok, tudo bem. Destruíram até uma colônia inteira, né? Destruíram de destruir o planeta. Ok. Eu ainda não entendo o sistema político dessa armada. Porque a gente tem lá um presidente. É um presidente ditador? E se é um presidente ditador, quem era antes dele e o que acontece após ele? Sabe? Como é a sucessão dessas pessoas? Né?
como é que funciona a questão monetária desse universo que foi criado, né? Como as coisas são pagas? Existe um sistema de como em Star Wars lá, crédito? Ou assim, como os bens são troca, né? Como é que funciona o sistema econômico dessa sociedade? E assim, não estou falando para dar pormenores, coisas extremamente detalhadas e tal, mas dá uma ideia. Por exemplo, vou dar um exemplo, Star Trek. Star Trek explicou o sistema econômico da humanidade em menos de 3 minutos. Foi quando o Picard explica como é que funciona, como a humanidade abriu mão do dinheiro e tudo mais para um humano do século XX que tinha sido resgatado numa nave, numa cápsula criogênica e tinha sido revivido. Em 3 minutos ele explicou como é que funcionava todo o sistema econômico da humanidade em Star Trek. E aí a gente entende, aí com o passar dos anos, a gente vê que outras raças tinham sistemas próprios, os Ferengi e tudo mais. Então é importante você entender como é que acontecem essas trocas de bens e tudo mais. Então o sistema político não é explicado e o sistema econômico também não tem nenhum tipo de explicação. A gente sabe que a humanidade é igual pessoas ruins. Então eu acredito que essas perguntas, mesmo que de forma rasa, deveriam ser explicadas. Rasa, quando eu digo, tem que fazer um pouco de sentido, né? Não como foi destruir o planeta, porque senão a humanidade ia fugir dos propósitos da armada. E aí cada humano ia querer sair colonizando outros planetas e a armada ia perder força, sabe? Né? Aí a gente tem o que mais me incomodou como personagem, como história, como desenvolvimento nesse segundo livro foi a tal da Baby. Assim, ela é um IA que é muito próxima do humano em relação a sentimentos e tudo mais. Ela não é um Data, ela não é um R2-D2, nem um C3PO. Ela é uma menina de 14 anos de idade, 13 anos de idade, emocionalmente falando. E isso me irritou, porque, né, podia colocar várias coisas, mas os ciúmes, isso e aquilo outro, são de criança, de uma menina de 13 anos de idade. Vou usar outro exemplo do Star Trek, porque todo mundo sabe que eu amo Star Trek. O Data, quando coloca aquele chip de sentimento, ele fica completamente estático, porque ele não sabe como agir frente àquelas emoções que ele nunca teve na vida, né? Então o pavor, assim, deixou ele simplesmente congelado. O medo, ele congelou. Aí depois a alegria, enfim, né? Todas as vezes que ele ativa esse chip de emoção. Mas ele é diferente, porque ele nunca tinha sentido essas emoções. E pelo que a gente vê desde o primeiro livro, essa IA, ela já age como humana, como a IA da nave. E a IA que chega a viver dentro do personagem principal, que é o Rex. Então, essa atitude de criança de 13 anos me incomodou. De novo, eu não sou o público-alvo do livro. Para uma criança, relacionamentos são meio... não entende muito. Uma criança de 9, 10, 11 anos... Uma criança de 9, 10, 11 anos não entende, não sabe como expor, ou melhor, ela sabe como expor sentimentos na cabecinha infantil dela. Então, ok, assim, aquelas conotações sexuais, né, nas conversas entre Azteca, Dragão, Rex, Pandora e Baby, não fazem sentido nenhum para as crianças. Elas nem vão entender as conotações sexuais, né, implícitas naquelas frases que eles trocam. E a segunda coisa, assim, é o planeta. O planeta dos saurianos, legal, tal, pá, eles evoluíram de lagartos, de seres de sangue frio, tudo mais, mas eles são tipo uns Klingon, sabe?
Lembraram muito os Klingons. O negócio é porrada. Só que os Klingons ainda abraçaram a tecnologia, né? Só que dentro dos Klingons tem uma dualidade ali. Como uma raça que é guerreira e não sei o que lá, e não respeita estudiosos e tudo mais, atingiu aquele nível tecnológico de camuflagem e tudo mais, e viagem interestelar e tudo mais, né? Mas essa raça dos saurianos, ela parece muito os Klingons, né? O negócio é honra, porrada e honra. A melhor morte é uma morte de guerreiro, lutando, tal, pá. Ok, beleza, são meio avessos à tecnologia, né? Ok, beleza. Mas quando a armada destrói que seja 1/3 do planeta e o planeta continua existindo com vida, aí é demais. Aí é muito Hora de Aventura, né? Com aquele planeta Terra metade destruindo, ainda com uma atmosfera e vida. A atmosfera teria ido pro buraco. Assim, um meteoro caiu na Terra e causou a Era do Gelo. Quem dirá destruir 1/3, 1/10 que seja de um planeta? Cara, ia acabar com a vida no planeta, né? Porque não ia ter atmosfera. Tem um momento que fala, inclusive, que eu não lembro qual dos personagens fala que mudou a rotação, a velocidade da rotação, ou o posicionamento da rotação. Mano, se isso acontece, acabou também. Acaba. Não tem vida. Então, não que uma criança vá saber isso, mas, né, é meio Super-Homem, né? Você voar contra o fluxo da Terra para o tempo voltar, sabe? Para mim, isso sempre foi um desserviço. Aquela cena sempre foi um desserviço, ainda mais para criança, né? Agora, a ficção científica, ela tem um quê e uma obrigação mesmo de respeitar um pouco mais leis da física, uma outra coisa. A viagem no tempo, gente, né? Se entrar em velocidade dobra 10, ele não ia chegar lá com a mesma idade, o mundo inteiro, o universo inteiro ia ficar muito mais velho, não sei o que lá. Ok. Mas tem coisas que, pô, meu, explodir metade de um planeta e o planeta ainda sustentar a vida por horas, né? É bem complicado. O novo mestre que apareceu lá, dos Knicks lá, o cobra lá, o serpente lá, tal, pá, ó, legal, tal. É uma mistura de Jedi com Sith Lord, sabe? Tem um pessoal que é Jedi e tem um pessoal que é do mal. Os humanos são do mal. Apareceu até um Boba Fett nesse segundo nesse segundo livro. Então, de novo, essas referências todas que eu pego, só porque eu já assisti muita ficção científica, já li muita ficção científica, né? E eu gosto muito de ficção científica. Uma criança, não. Então, eu acho que pra frente seria muito importante melhorar a arte da capa e melhorar a arte da capa dos livros anteriores, tá? Incluir algumas ilustrações ou até a arte fotorrealismo dos personagens para que a criança consiga visualizar, né, já que a descrição é bem pouca, que assim a criança consegue visualizar os personagens que ela está torcendo a favor e contra. Eu acho que seria interessante também. Talvez um glossário, acrescer um glossário no primeiro livro, com algumas explicações, né? Como funcionam algumas coisas, ou sejam melhores explicadas num próximo livro. Agora, em relação ao resto que eu critiquei, com exceção da questão da explosão do planeta, eu acho que tudo que eu critiquei pode ser mantido se voltar realmente o foco para o público infanto-juvenil, né? Aí tudo é relevado porque são pessoas verdes nesse mundo da ficção científica, então tudo isso é relevado. Mas assim, é o que eu sempre digo, eu admiro muito quem escreve, põe a cara a tapa, né, aceita crítica, porque não é fácil não, não é fácil não. Então é isso aí, você quer que eu faça o review? Me manda um e-mail, é só ler o passo a passo na descrição desse vídeo. Falou!